seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Bárbara, eu sou psicóloga e trabalho com comportamento e transtornos alimentares. Eu sempre tento trazer para debate as questões sobre emagrecimento, sobre como os processos de emagrecimento, o que realmente funciona, as questões das dietas restritivas e o quanto elas não funcionam a longo prazo, somente a curto prazo, e as consequências que ela tem para nossa vida, para nossa autoestima. Sempre faz a gente repensar um pouquinho sobre qual é esse objetivo, né? Por que eu quero passar por uma perda de peso? Mas eu não sou contra as pessoas que querem emagrecer. Eu só acho que a gente precisa estar muito consciente desse processo. E esse vídeo é para te ajudar a estar realmente consciente e ter, talvez, não sei, um processo de emagrecimento mais leve, mais saudável para você de verdade. Então, se você tem esse desejo de emagrecer, fica aqui comigo porque eu vou falar 5 coisas que você precisa prestar atenção e talvez trabalhar isso internamente para que esse processo de emagrecimento seja mais leve e duradouro para você. A primeira coisa é, não considere o seu peso na balança como a informação definitiva sobre o seu processo de emagrecimento, sobre a sua evolução durante esse processo. Se você tem um desejo de se pesar, tudo bem, mas associe a pesagem com outras formas, com outros parâmetros, outros modos de você identificar o seu processo. Porque o peso na balança, ele pode variar muito, mesmo que você ainda esteja emagrecendo. Ele pode variar se você estiver no período menstrual ou na TPM. Ele pode variar se você está tomando algum medicamento específico. Pode variar, não sei, se você bebeu no final de semana, né, bebida alcoólica, e agora está retendo líquido, e aí você não engordou, é somente uma retenção de líquido, você não teve um ganho de gordura. Então, como tem vários fatores que influenciam ali no número do peso da balança, inclusive tem um episódio do podcast que eu falo mais sobre isso, a diferença entre emagrecimento e perda de peso. Se você quiser assistir esse episódio, tem uma playlist que se chama Podcast Além das Aparências aqui no YouTube, e esse episódio está lá. Mas o fato é que o peso na balança, ele pode ser influenciado por um monte de coisas. Se você pesou com uma roupa diferente, se você pesou de manhã ou pesou à noite. Então, aquele peso, aquele número da balança não define o seu processo aqui de emagrecimento. Então, a gente precisa associar esse método com outras formas também, medindo o seu percentual de gordura, medindo as circunferências, mas que algumas circunferências também podem mudar. Por exemplo, a circunferência do abdômen pode mudar se você tá retendo líquido, mas não necessariamente você ganhou gordura, entende? Então tem que ser todo um conjunto. Algumas roupas também podem te dar esse parâmetro. E se você não se sente à vontade de se pesar, é importante que você encontre profissionais que respeitam essa sua vontade e que você verbalize para eles que você prefere não acompanhar o seu emagrecimento se pesando. Mas se você deseja se pesar, sim, é importante que você associe com outras formas, com outros parâmetros, outras formas de medição e que também pondere o quando você se pesa, porque se você pesa, por exemplo, todos os dias, talvez esse peso vai oscilar muito de dia para dia, isso pode te desmotivar no seu processo. Então, se pesa com intervalos maiores, entenda esses outros fatores que podem influenciar, e se tiver a chance de você se sentir mal com o peso na balança, faça esse acompanhamento com outros parâmetros ali de medição. O segundo ponto que é importante você ter uma clareza é que, ao invés de ter ali um peso como objetivo, tenha também um intervalo de peso, ou não foque também somente no peso, mas em outras medidas também. Porque, primeiro, o nosso peso pode oscilar. Então, se você tem o objetivo de pesar, por exemplo, 60 quilos, pode ser que um dia você pese 60, no outro dia você pese 61, tem outro dia que você pese 59,500. Isso pode oscilar a cada dia. Então, para você não se frustrar, ao invés de ter ele como objetivo um peso específico, tenha uma faixa de peso, porque isso também deixa esse processo um pouquinho mais leve. Mas além do peso, talvez tenha outros objetivos, como por exemplo, o seu ganho de massa magra e a diminuição do seu percentual de gordura. Até porque isso sim é um sinônimo aqui de que o seu processo está sendo saudável também fisicamente falando. Porque tem pessoas que perdem peso, mas também estão perdendo massa magra. Perdem gordura, mas perdem massa magra. E é importante que a gente
perca gordura, mas que a gente também ganhe massa magra. O terceiro aspecto é que você entenda, aceite e respeite o seu histórico também, o histórico da sua vida. Até hoje, qual foi o seu peso máximo? Qual foi o seu peso mínimo? Você já teve aí momentos de efeito sanfona? Como é a sua composição corporal hoje? Qual é ali mais ou menos o seu biotipo? Porque entendendo isso, a gente também consegue alinhar um pouquinho mais as expectativas em relação a qual é o peso que você vai chegar, qual é o formato corporal que você consegue chegar de uma forma leve e saudável para você. Isso tudo tem a ver com o nosso quarto aspecto, que é seja realista. É importante que você conheça os limites do seu corpo, entendendo, por exemplo, essa questão do biotipo, que você saiba até onde o seu corpo consegue chegar sem que você esteja adoecida, seja fisicamente ou mentalmente falando. Saber realmente qual é um peso saudável e real para você. Isso considerando a sua saúde física, a sua saúde emocional, a sua saúde mental, as coisas que você gosta de fazer, as coisas que você gosta de comer e também o que você está disposta ou não a mudar. E o quinto aspecto é se certifique de que essa mudança, esse desejo de emagrecer tem, assim, uma correlação com a sua saúde. Por que não? Não é qualquer perda de peso que é saudável para você. Levar o seu corpo ao extremo definitivamente não é saudável. Magreza, por exemplo, não é sinônimo de saúde se, por exemplo, você tem alterações hormonais, se está te faltando nutrientes, se você está abaixo do seu peso recomendado, se você está perdendo massa magra. Então, a gente precisa estar aí com os seus exames em dia, saber como está a sua saúde como um todo. E ter uma atenção bem grande, assim, como a perda de peso, muitas vezes ela está associada aos padrões estéticos, aos padrões de beleza, essa pressão estética mesmo que a gente vive diariamente. É importante que a gente tenha clareza de que sim, a gente vive uma monocultura, que esse corpo magro é exaltado e visto como belo, e que tudo bem você desejar emagrecer, mas que esse processo precisa ser saudável, que precisa ser leve, que você precisa ter qualidade de vida e viver uma vida satisfatória, independente do seu corpo e no processo de emagrecimento também. Me conta aqui nos comentários qual desses 5 aspectos você negligenciou em outros momentos da sua vida, em outros processos de emagrecimento e que dessa vez você vai cuidar para que você consiga, assim, resultados duradouros, saudáveis e para sua vida toda. Qualquer dúvida também estou à disposição, pode deixar aqui nos comentários ou me chamar lá no meu Instagram, que é psibarbara.maia. E se esse conteúdo te ajudou, não deixa de se inscrever aqui no canal e envie esse vídeo para uma pessoa que você sabe que tá aí com as metas de começar a perda de peso. Um beijo pra você e até um próximo vídeo.